O que acontece é que a gente diminui a nossa velocidade metabólica para a gente conseguir viver mais. Então, quando a gente estica a vida, ou teoricamente você estica a vida, mantendo as condições ideais para que o seu metabolismo lento, ele dê conta do que é a sua função metabólica original. Por que eu digo isso? Porque se você comer, por exemplo, a mesma quantidade de comida que você come na sua juventude, você vai engordar, você vai ter diabetes, você vai ter doença metabólica. Ué, por quê? Porque o organismo maduro, ele tem um ritmo que é de manutenção da vida. Um organismo jovem, de 12, 15, 17 anos, ele está em desenvolvimento. A criança não é um adulto pequeno. A criança é um ser ímpar que está em desenvolvimento. Então ele gasta muita energia, ele está queimando tudo. Quando você está maduro, você já não tem mais essa condição. Por isso que tu não para de engordar, cara. Tem que parar de comer quando tu tinha 15 anos. Mas tem isso, tem gente que fala assim, mas eu como batata frita desde os 12. Então, é isso que está errado, né? Quando você tem 45, né, você tem que mudar esse hábito. Né? Não dá mais, você não tem mais essa agilidade. Aí você fala, você pode até retrucar e falar assim, mas o exercício aumenta o metabolismo. O exercício aumenta o metabolismo pontualmente. Então ele vai lá e dá aquela acelerada, que nem tacar o pé no acelerador e tirar. E aí o que acontece? Quando o teu organismo, quando o teu metabolismo, ele sente esse aumento da velocidade metabólica, ele se ajusta para fazer o quê? Para lentificar um pouquinho o seu gasto, a sua degradação. Tu é amplamente favorável ao uso desses medicamentos para emagrecimento? Dentro da indicação, sim. E porque a retatrutida? A retatrutida, eu acho que a gente tem que falar algumas coisas que talvez desanime a maioria das pessoas, porque ela está sendo propagandeada por uma série de pessoas como se fosse uma coisa... Deixando a juventude. Ou a bala de prata para tratar todos os problemas relacionados à forma física, né? Vai emagrecer, vai ganhar músculo. Não é bem assim. Ela é um análogo tríplice. Glucagon, GIP e GLP-1. Tá? Então, GLP-1 e GIP a gente já conhece. O que a gente não conhece ainda? É o análogo de glucagon. O que o glucagon faz e por que teoricamente ele poupa massa muscular? Teoricamente eu já vou te explicar por quê. Porque o glucagon ele provoca lipólise, então ele vai lá na célula de gordura e faz ela liberar gordura, então ele realmente emagrece. O GLP-1 e o GIP não são emagrecedores, eles são limitadores do apetite e melhoradores metabólicos do que é o nosso metabolismo de glicose. O glucagon é emagrecedor, ele queima gordura, verdade. Só que quem estiver nessas condições vai enfrentar uma coisa que a mídia vai trazer e falar, a retatrutida não perde tanto peso. Verdade. Por que ela não vai perder tanto peso como Mounjaro, ou como tirzepatida, ou como, sei lá, semaglutida, Ozempic? Porque o glucagon vai preservar a massa muscular. E as pessoas, elas ainda não têm esse conceito de que o que você tem que perder é gordura, não é peso. Mas se tu não treina, então... Aí que tá. O problema é que mesmo treinando, se você não tem uma alimentação adequada, o que faz o análogo de glucagon? O glucagon, ele não vai só oxidar gordura, ele oxida aminoácido. Isso quer dizer que se a tua alimentação estiver errada, se você não tiver uma orientação alimentar, o que vai acontecer é que ele vai destruir mais músculo ainda. Então, para algumas pessoas que tiverem uma alimentação muito pobre, estimuladas pela capacidade anorexígena, ou seja, de tirar a fome que a retatrutida terá, ela vai perder grandes quantidades de massa muscular. Uma consulta aqui, por isso que não está funcionando essa porcaria. Mais rápido do que se estivesse tomando outra coisa. A mesma coisa todo dia, não tem um verde no prato. Não tem. Cara, eu só como frango e purê. Uma das coisas mais importantes que você precisa quando você usa uma medicação dessa é ajustar a sua alimentação. A galera achou que agora eu não preciso de nutricionista. Cara, nunca foi tão necessário um nutricionista. E quando tiver a retatrutida, você vai precisar obrigatoriamente de um nutricionista, senão você vai arrebentar com o teu físico. A gente vive numa era de multidisciplinaridade. Mais uma bomba hoje no dia. Pois, desculpa te decepcionar, né? Agora, a era que a gente vive é da multidisciplinaridade. Essas drogas, elas aparecem nessas condições. Então, o médico já não é mais o portador da cura. Ele é o cara que faz a parte dele. Você tem toda uma equipe que trabalha com isso. Então, se você tem uma pessoa que tem indicação, por exemplo, para retatrutida, você tem que ter um psicólogo para o cara entender que o alimento é ferramenta, não é diversão.
Você tem que ter o nutricionista para usar essa ferramenta de forma adequada. Você tem que ter o treinador para dar o condicionamento físico que ele precisa para maximizar esse efeito e ter a sensação de recompensa, porque... Os fisiculturistas estão tomando forte, retatrutida está funcionando bem, né? E a gente fica preocupado porque, assim, é uma droga que está em fase 2 de estudo, ela não foi liberada, que retatrutida é essa que eles estão tomando, a droga não está no mercado ainda, a Lilly não soltou. É a mesma coisa que você falar, a Ferrari inventou a Ferrari F70. Ué, mas como está na rua se a própria Ferrari que não fabricou? Que tá rodando por aí? Cara, é um grande risco, né? Você não tem a molécula, então o que você tem? É a Lilly que está desenvolvendo? Se eu não me engano é a Lilly. Eu preciso confirmar essa informação, mas a priori acho que é a Lilly. Vamos ver. Vamos ver. Acho que tem que fazer a apresentação. Verdade. Gente, o nosso convidado de hoje é o Dr. Paulo Musi, médico ortopedista e fisiologista do exercício, considerado uma das maiores referências em medicina esportiva e performance do Brasil. Compartilha conhecimento com mais de 6 milhões de seguidores nas redes sociais, abordando saúde, nutrição e treinamentos físicos. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Para você que nosso público qualificado tá aí, Paulo Musi, eu trouxe o homem aí, já tô fazendo uma consulta aqui. Olha, eu acho que tem alguns assuntos que são certeza que vão ser abordados aqui, talvez até esperados por todos, né? Acho que barriga de cadela? O Ozempic. Agora, eu queria te perguntar, Musi, barriga de cadela. Em quais casos que fazer tratamento de reposição hormonal traz mais benefícios do que riscos para o paciente? Nos casos onde você tem realmente uma falha da produção hormonal. Tem situações muito específicas isso. Então, tratamentos por radiação, câncer, onde você tem, por exemplo, câncer de testículo, você tem que tirar o testículo. Acidentes, né? Você tem traumas que você perde a função do testículo. Ou numa condição que a gente chama de hipogonadismo hipergonadotrófico. Quer dizer, o teu cérebro percebe que você está com baixo hormônio e ele aumenta hormônios que fazem o aumento da produção, por exemplo, de testosterona. Chamam gonadotrofinas. Por isso que a gente chama de hipogonadismo, ou seja, pouco hormônio, hipergonadotrófico. Porque o cérebro percebe e manda produzir mais. O que existe é o hipogonadismo hipogonadotrófico. Esse gonadismo hipogonadotrófico, ele tem que ser diagnosticado. Por que está hipogonadotrófico? Por que a pessoa está com um cérebro que não está notando a falta de hormônio e não está produzindo? Quando você diferencia essas causas, você entra com tratamento. Hoje, uma das coisas mais comuns, né, que a gente tem é o uso inadvertido de esteroide anabolizante e testosterona. São coisas diferentes. Testosterona é um hormônio, esteroide anabolizante são drogas baseadas em hormônios esteroides como a testosterona, modificadas para que se tenha aumento de desempenho físico, por exemplo, né, o que a gente chama de PEDs, Performance Enhancing Drugs, tá? Não vamos fazer julgamento moral, porque medicação não cabe isso. O que cabe é o julgamento sobre as razões pelas quais você usa isso. Por que existe esteroide? Existe esteroide anabolizante porque dentro do que é o contínuo de doenças do ser humano, você tem doenças consumtivas, que consomem o físico da pessoa. Só que quanto mais consome o físico da pessoa, mais ela fica inapetente, ela não quer comer, ou ela come e ela não consegue reter nitrogênio, ela não consegue reter tecido. Se a gente tivesse esteroide anabolizante, por exemplo, na época da tuberculose, talvez, ainda que não tivesse os antibióticos adequados, pode ser que essas pessoas vivessem mais. Exemplo. Esteroides anabolizantes, eles são usados em alguns casos de paciente com câncer, para tentar manter o que é uma condição mínima para essa pessoa ela tolerar o tratamento. Situações pós-cirúrgicas, pacientes idosos que passam por cirurgia, ou pacientes idosos que estão em condições muito ruins de forma física, né? Essas drogas todas elas foram inventadas com algum propósito. Ninguém pegou e falou assim, vou inventar um negócio para a molecada tomar e ficar musculoso. Não, isso não existe em medicina, né? Agora, o fato de você saber indicar isso de forma adequada é o que vai te tornar um bom médico e é o que vai tornar o seu paciente saudável. O grande problema da medicação é que é sempre um trade-off. A medicação ela tem uma ação, ela tem um efeito colateral e ela tem um efeito adverso. A ação é aquilo que você quer. O efeito colateral é aquilo que você não quer, mas que ela vai ter. Exemplo, eu tomo um remédio, um anti-inflamatório para dor, ele pode judiar um pouco do meu estômago. Isso é um colateral, porque comumente isso acontece. E tem o efeito adverso. Você pode fazer uma síndrome de Stephen-Johnson e, fazer uma baita alergia, né, porque você tomou alguma coisa baseada em aspirina, você não sabia, você tinha alergia à aspirina. Tá? Isso é um efeito adverso, que pode acontecer.
Isso acontece também nos esteroides, isso acontece também nos hormônios, e por isso que o cuidado para você prescrever, ele mora nessa região, onde o diagnóstico está correto. E existem formas diferentes da gente tratar os diversos tipos de hipogonadismo. Tem um tipo de hipogonadismo, por exemplo, de baixa produção de testosterona, que acontece por causa da obesidade. No homem chama síndrome MOSH, na mulher chama síndrome FOSH. A gente está escrevendo ainda sobre a síndrome FOSH, né? Porque na mulher, quando ele é associado à obesidade e um mau comportamento alimentar, ou um comportamento alimentar inadequado, normalmente o que você tem é uma hiperinsulinemia e você tem um estímulo do ovário produzir uma grande quantidade de hormônio. Porém, uma série de pesquisadores descobriram que alguns casos de hipogonadismo estão ligados com o sobrepeso feminino, porque em vez de ele aumentar a produção do hormônio, ele aumenta a produção de inibinas, de hormônios secundários que impedem que o ovário funcione. No homem, esse mecanismo ele é causado pela resistência à leptina. Vocês já ouviram falar de leptina, aquela molécula que a gordura produz e que traz saciedade, e que nos anos 90, nos anos 2000, o pessoal achava que a obesidade era causada por falta de leptina, até se descobrir que, na verdade, é causado pela resistência à leptina. A leptina no cérebro ela causa saciedade, mas ela não faz só isso. Ela faz também a sinalização para o seu hipotálamo mandar a sua hipófise produzir hormônios que vão liberar hormônios sexuais. Como que funciona isso para a gente poder entender isso aí? Isso tem que ficar muito bem entendido, Felipe. Você tem alimentação. A alimentação faz com que você reserve energia. Parte dessa energia é destinada para a célula de gordura. A célula de gordura, recebendo energia, ela libera a leptina. A leptina ela vai lá no seu hipotálamo, faz o seu hipotálamo liberar outros 2 hormônios, GnRH e quispeptina. Esses hormônios eles agem na sua hipófise libera LH e FSH. O LH no seu testículo vai fazer você produzir testosterona na célula de Leydig, o FSH vai fazer a sua célula de Sertoli produzir espermatozoide. É assim que funciona essa alça. Meu, em que momento, momento tu estudou tanto, cara? Eu estudo isso tem 30 anos, Fé. É assim, mas assim, não vale... Até, né, cara? Não vale nada isso se eu não puder explicar para você. Cara, é muito detalhe, meu. Caralho, velho. Mas é o detalhe que faz a diferença. É esse detalhe que faz a diferença. Mas então, assim, a cadeia é você come... Vamos chegar lá. Gordurosa e... Não, você come qualquer coisa. Ah, tá. Você come qualquer coisa e aí você libera a leptina. O que isso sinaliza? Por que na natureza é assim? Existem hipóteses. Qual é a hipótese? Por que você produz hormônio sexual? Principalmente para reproduzir. Se um animal na natureza ele está vivendo uma carência alimentar, é o melhor momento para ele reproduzir? Não, a cria vai nascer e vai morrer de fome, concorda? Você vai ter uma fêmea que não tem energia para se nutrir, que vai amamentar um recém-nascido que não vai ter energia para sobreviver. Então, quando você pensa desse jeito, faz sentido. A abundância de alimento estimula o que é a procriação das espécies, o ser humano junto. Só que quando você tem um aumento do que é o seu consumo calórico, você faz uma coisa chamada resistência à insulina. Essa área também é muito bonita na fisiologia e muito importante. A insulina é o hormônio que regula a nossa glicemia porque ela coloca energia dentro da célula. Tudo bem? Só que quando a gente produz insulina e todo o mecanismo metabólico do nosso organismo, ele é feito por um hormônio atuador e por uma substância controladora. A gente sempre tem um freio de mão. Sempre. Eu tenho adrenalina que acelera o coração. Eu tenho o nervo vago que desacelera. Eu tenho a insulina que joga energia dentro da célula. Eu tenho uma molécula produzida também junto, chamada SOX3, que modifica o receptor de insulina. E esse é um detalhe importante. Esse é um receptor tirosina quinase. Guarda isso para a tua prova de bioquímica. Vai ser útil. Quando você produz insulina, você produz junto esse SOX3 para ele limitar essa ação da insulina. Senão o que você vai ter? Uma hipoglicemia. Então, quando você libera esse SOX3 junto, é como se a insulina só agisse aquilo que ela precisasse. Só que quando você tem um descontrole alimentar, o que acontece? Você produz um caminhão de insulina. O seu corpo tem que fazer o quê? Produzir um caminhão de SOX3. Lembra do nome do receptor? Tirosina quinase? Ou tipo tirosina quinase? É o mesmo receptor de leptina. Então, esse SOX3, ele modula o receptor de leptina. E aí, no hipotálamo, o teu cérebro ele fica cego para a leptina. E para ele, não tem energia disponível. Ele não manda GnRH e quispeptina para o hipotálamo.
o hipotálamo não manda LH-FSH para o testículo e o testículo não produz testosterona. Essa é a fisiologia da síndrome MOSH, que é extremamente comum hoje, porque a gente tem um excesso de consumo calórico ou um consumo calórico inadequado, não espalhado ao longo do dia. E para piorar isso, a gente tem alteração de sono. Recentemente, estudos atrás de estudos, eles mostraram que um dos principais favorecedores para o aparecimento de diabetes é a restrição de sono. Quando você restringe sono, o teu corpo automaticamente ele diminui sua capacidade de metabolizar energia. Tem uma hora mínimo que o cara tem que dormir? Antes do ano passado, a gente achava que o ideal era dormir entre 7 e 9 horas. Depois do ano passado, saiu uma revisão grande que mostrou que 7 a 9 horas é para o sujeito que não faz atividade física nem tem uma atividade muito estressante, que pode você ter necessidade de ter até 9 horas de sono. Os atletas, eles dormem entre 9 e 10 horas. O problema é que o sono ele tem uma curva em U, Ferri. Se você dorme pouco, é a mesma coisa que você dormir muito. Então, se você dormir muito, você aumenta o risco de diabetes, hipertensão, resistência à insulina, tudo isso daí. Bom, estava contando para você dessa resistência à insulina. Essa resistência à insulina ela é importante porque as pessoas elas acabam fazendo isso inadvertidamente porque elas ou restringem sono, ou se alimentam errado, ou os dois. Qual é a porcentagem da população que se alimenta certo e que dorme bem? 0. E eu falo para você, com o coração aberto, eu me alimento bem, mas eu não durmo bem, ou tão bem quanto eu me alimento. Eu tento disciplinar meu sono. Eu não uso Funciona esse negócio aí, eu comprei. Pra caramba, caramba. Só que ele é um dedo duro, né? Ele te fala de todas as cagadas que você devia fazer. Então, se você dormir mal, ele te avisa. E é interessante isso porque você começa a fazer os ajustes finos que você precisa fazer para que você durma melhor. Então, você já sabe o pecado que você cometeu. O que é interessante? Você acorda de manhã, você olha no relatório dele do teu sono. Você sabe que aquele dia você tem que maneirar no treino, que senão a sua chance de se machucar é grande. Naquele dia, talvez não seja melhor você fazer aquela reunião tão importante sozinho. Você precisa trazer alguém para ficar com você. Funciona bem nesse nível. Funciona bem nesse nível. Nesse nível. Ele consegue medir o que é o seu estresse, né? Para você ter uma ideia da... É claro que isso são curvas que são da tecnologia dele e, obviamente, tem limitações. Mas... pelo menos ele te chama atenção e não é uma pessoa te enchendo o saco, né? Porque normalmente, fulano de novo, sua mulher vai lá para você, você tem que dormir, aí você já fica puto da vida, porque eu tô trabalhando, e vira aquela brigueira, você sai de casa puto da vida com uma bobagem. Quando você tá lidando com o aparelho é emocional, ele não tem nada emocional. Você fez bobagem, ele mostrou para você, tá aqui. Subiu na balança, mostrou o peso, disse se tu bateu a meta ou não. Se você tem isso na sua frente, aí você só tem duas escolhas. Opa, vou melhorar ou vou ignorar. Essas são as duas escolhas que você faz. Se você vai comprar um negócio desse para ignorar, não compra, não gasta seu tempo. Agora, ele vai te mostrar boa parte do que você faz de errado em relação à forma que você leva a sua rotina, o como você tem o seu sono, se o teu sono é suficiente. Às vezes a gente vê no consultório algumas pessoas que usam, que elas conseguem 9 horas de sono e meia, mas a qualidade de sono é ruim. Porque o sono ele é qualitativo, você tem uma latência, ou seja, quanto tempo você demora para pegar no sono é uma avaliação da qualidade do sono. Se você demora muito para pegar no sono, é um sinal de estresse, cortisol lá em cima, o teu sono ele tende a ser muito superficial. Se você pegar no sono muito rápido, é sinal de exaustão. Você passou da conta. Você vai dormir rápido, você vai acordar mais cedo, você vai fazer despertar precoce. Aí você vai ficar acordando a noite inteira.